Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos abordar a teoria positivista e construtivista, né, nas visões de Augusto Comte e Jean Piaget e outros filósofos, sociólogos e também autores da educação que contribuíram para ambas as teorias, certo? Vamos ver as características, o surgimento de cada uma, algumas curiosidades também e também a diferença entre ambas, né? Apesar de serem teorias que contribuíram para a educação do nosso país, além de outros aspectos, elas têm suas peculiaridades, certo? Então, como vocês podem acompanhar na tela, a questão do positivismo, né, o primeiro termo ele foi empregado pelo filósofo francês, né, Claude Henry, em 1760 e 1825, para explicar justamente o método do cientificismo, né? Então, o grande idealizador desse movimento positivista no mundo, né, então, foi o auxiliar de Claude Henry, o francês que conhecemos hoje, Augusto Comte. Né? Então, Augusto Comte ele ficou conhecido como o pai do positivismo, né, no mundo, e o filósofo em si ele viveu em um período da história francesa no qual os regimes despóticos e as revoluções elas alternavam entre si, cenário que causou um descontentamento geral com a política e disseminou uma crise dos valores tradicionais, né? Então foi realmente através de Comte que a teoria ela se destacou internacionalmente, né, entre a metade do século XIX e o comecinho do século XX, né? Então, segundo os princípios filosóficos, né, as primeiras ideias do positivismo elas surgiram como uma subdivisão do iluminismo, né, na época das crises sociais que explodiram, se expandiram, na verdade, na Europa, e também da chamada sociedade industrial que foi marcada pela Revolução Francesa, certo? Quem foi Augusto Comte, né? Realmente o pai do positivismo, né? Ele ficou conhecido, sim, como o pai do positivismo no mundo, e ele enxergava todas as sociedades que são constitutivas através de núcleos permanentes, né? A exemplo da família e da propriedade que devem promover o progresso, né? Então, as ideias positivistas, elas comparam a sociedade a um organismo biológico, né? Que nenhuma parte tem existência independente, né? Então, Comte, ele resolveu dar uma resposta a esse estado de ânimo por meio da combinação de elementos, né, sobre a obra de antigos pensadores, como também de alguns contemporâneos, e isso, é claro, resultou no positivismo. Ainda sobre o positivismo, né, em um estágio positivo, não haveria, na verdade, um lugar para o individualismo. Né? Por quê? Porque esse espaço era apenas para o desenvolvimento do altruísmo, né? E da solidariedade de cada um em favor dos outros. Né? Por que do altruísmo? Né? Altruísmo ele foi um termo muito usado por Comte, né? Justamente para diferenciar esse termo, para destacar esse termo. Então, a principal metodologia do pensamento positivista é a observação dos fenômenos, né? Porque é através dessa teoria do pensamento positivista
que é feita a observação e a imaginação dos fatos, né, desconsiderando, é claro, todo o conhecimento que não possa ser comprovado de uma forma científica, né? Então, nós temos aí a ciência também como uma forma de conhecimento verdadeiro dentro do positivismo, né? Então, ele é uma corrente, né, de pensamento filosófica que surgiu na Europa, mais especificamente na França, né, entre os séculos 19 e 20, como eu já abordei anteriormente, e foi desenvolvida por Comte e defendia o conhecimento científico, que era uma forma de conhecimento válido, né, para Comte. Então, as superstições, né, as religiões e os demais ensinos teológicos, eles não são levados em consideração porque eles não contribuem para o desenvolvimento da humanidade, né? Então, o que acontece? O positivismo, ele valoriza a ciência, o materialismo e o mundo humano, né? Em detrimento, é claro, também da metafísica e do mundo espiritual. Então, a ciência ela vem contribuir nesse aspecto dessa forma, né? Então, o pensamento em si, o pensamento positivista, ele é dividido em duas vertentes, né? De um lado, nós temos a orientação científica e que busca justamente efetivar a divisão, uma divisão das ciências, e do outro lado nós temos a orientação psicológica, né? Que é uma linha teórica da sociologia que investiga toda a natureza humana existente, certo? Então, resumindo, na verdade, o que é o positivismo, né? Então, ele pode ser entendido como uma postura filosófica, né, que enfatiza que o conhecimento ele deve ser adquirido através de fatos observáveis e mensuráveis também, né? Porque isso também se refere como empirismo, né? Então, positivistas eles não contam com experiências subjetivas. Então, o que pode ser visto em relação ao positivismo é que ele tem uma postura epistemológica em que a informação sensorial ela conta como um conhecimento verdadeiro, né? Então, apenas as ciências naturais, como a física, a química, biologia, elas são contadas como verdadeiras ciências, né, de acordo com os positivistas, né? Isso porque eles acreditam que as ciências sociais elas não dispunham de dados observáveis, né, e mensuráveis, suscetíveis de serem considerados como verdadeiras ciências, né? Então, ao contrário do cientista natural, que costuma contar com objetos que poderiam ser controlados por um ambiente de laboratório, o cientista social ele tem a sociedade como seu laboratório, né? Que é onde estão as pessoas. Então, na verdade, o laboratório para o cientista social, o laboratório são as pessoas, é a vida, as experiências de vida, as atitudes, os processos sociais, né, que foram, na verdade, estudados pelos cientistas sociais. Já o cientista natural, ele conta com o objeto, né, algo que pode ser controlado por um ambiente ou por um ambiente que seja um laboratório, algo que você possa realmente comprovar a existência daquele objeto físico, né? Então, esses aspectos, eles apresentam dificuldades para serem observados e medidos. Isso quando a gente se refere ao aspecto do cientista social, né, das ciências sociais, porque como a gente leva em consideração as pessoas, as experiências de vida de cada uma, as atitudes dela em sociedade, os processos sociais existentes, vivenciados e estudados, então isso é mais difícil,
né, de ser medido, né, isso demanda uma dificuldade, né, ao ser observado e medido pela ciência, né, na verdade. Então, um exemplo, né, vamos destacar um exemplo aqui. Augusto Comte, geralmente ele acreditava que na sociologia, métodos positivistas, eles devem ser utilizados a fim de compreender o comportamento humano, né? Então, o que é que acontece? Ele afirma que o positivismo ele não deve se limitar às ciências naturais, mas sim que deve ser aplicado às ciências sociais, né? Então, mais tarde, futuramente, né, a ideia ela foi rejeitada por conta da introdução de posturas epistemológicas como o construtivismo, que veremos mais à frente. Bom, pessoal, diante disso, nós temos aí algumas características do positivismo, né? Então, quando a gente aborda, né, o positivismo enquanto doutrina filosófica, sociológica e política, né, o positivismo ele tem a matemática, a física, a astronomia, a química, a biologia e também a sociologia como modelos científicos, né? Então, por que isso acontece? Porque essas áreas, né, elas se destacam segundo os seus valores cumulativos e transculturais, né? Então, para o positivismo, apenas uma teoria deve ser considerada verdadeira, né? Então, ela pode ser comprovada, né, através de técnicas científicas válidas, né, quando a gente se refere às ciências naturais. Então, sendo assim, enquanto doutrina filosófica, né, ela tem, como eu falei, esses campos, essas áreas, né, como principais modelos científicos. Então, o positivismo ele defende a ideia de ciências cumulativas ou transcultural, né? Por quê? Porque isso diz que não importa a cultura, né, onde a corrente filosófica ela se desenvolveu, né, na verdade, o que importa é alcançar toda a humanidade, né? Então, Augusto Comte, ele centraliza a ideia do pensamento positivista em 7 termos e significados, né? Que nós temos o real, o útil, o certo, o preciso, o relativo, o orgânico e o simpático, né? Vale lembrar também, ressaltando que o pensamento positivista ele também é considerado uma normatização da ciência, né? Porque justamente ele disputa a sua fé, né, na onipotência da razão, apesar de estabelecer os valores humanos como completamente opostos, né, aos da teologia e a metafísica, né? Então, nós temos aí, dentro das características do positivismo, nós temos o positivismo religioso, né, que tem como o foco principal, como característica principal, a devoção à ciência, né? Então, por conta disso, devido a isso, Augusto Comte, ele desenvolveu a religião da humanidade, né? Que defendia a diretriz de que o amor por princípio e a ordem por base, o processo por fim, né? Isso ele faz através de uma obra, né, que ele criou, uma obra chamada Sistema de Política Positiva, né? E essa religião positivista, ela reunia símbolos, sinais, estandartes, vestes litúrgicas,
dias de santos, né, que são grandes tipos humanos, sacramentos, comemorações lembradas no próprio calendário, e que é de base lunar, e por isso possui, né, 3 meses e 28 dias. Né? Então, além disso, acreditava também em um ser supremo, né, que para a corrente positivista representa a humanidade personificada, né, porque sua força advinda, é proveniente do conjunto de inteligências, né, convergentes de todas as gerações, sejam elas passadas, presentes e futuras. Isso embasado na característica do positivismo religioso. Nós temos também o positivismo jurídico, né, que ao contrário do positivismo tradicional, essa filosofia jurídica, ela elimina qualquer hipótese do desenvolvimento divino nas nações humanas, né, que aí, bem como também a natureza ou a da razão. Então, esse positivismo jurídico, ele é visto como direito imposto pela vontade do ser humano, né? Então, nesse estilo, nesse positivismo jurídico, o direito ele é exercido de forma objetiva, baseada, é claro, em fatos reais e científicos, em que você consiga provar, né, efetivar. Diante disso, nós passamos para o positivismo no Brasil, como vocês estão acompanhando aí também na apresentação. Né? Essa corrente filosófica ela se espalhou pela Europa, né, durante a segunda metade do século XIX, e já no Brasil ela chega apenas no século XX, quando as ideias de Comte elas são propagadas por outros pensadores, né? E aí eu destaco alguns deles, como Miguel Lemos, Teixeira Mendes, Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Tobias Barreto e Silvio Romero, né? São alguns destaques que eu coloquei aqui para vocês. Então, no Brasil, o positivismo ele conquistou o espaço, como já abordado, já citado, a partir do século XX. Né? Então, a frase que aparece na bandeira do país, com o lema Ordem e Progresso, né, que vocês podem ver, ele foi criado com base em ideias positivistas. Né? Então, esses pensadores, eles se destacaram no país por terem contribuído para nortear a nova ordem social republicana, né? Em especial durante o governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, certo? Então, quando a gente parte para o positivismo no Brasil, quando a gente cita a questão da nossa bandeira, né? A questão do lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, né? Ele é positivista porque a primeira República Brasileira ela foi um período com forte inspiração, né, na teoria formada por Augusto Comte. Então, tanto o primeiro presidente, né, Marechal Deodoro da Fonseca, quanto parte do parlamento, eles eram republicanos, certo? Então, por isso, o lema da nossa bandeira baseado no positivismo, certo? E nós temos aí também algumas curiosidades referente à teoria positivista, né? Onde a corrente filosófica dos positivistas é uma resposta radical, né, ao transcendentalismo. Então, as teorias de Comte, elas foram duramente criticadas, né, pela tradição sociológica e filosófica marxista, né, principalmente na escola de Frankfurt, que a gente já viu
características dessa escola em aulas passadas. Existem também correntes de diversas disciplinas, né? Então a maioria dessa teoria, né, dessas disciplinas, dessas diversas disciplinas, dessas correntes, se autodenomina positivista, né, mas não possui nenhuma relação com o positivismo que foi construído por Comte, né, criado por ele. Nós temos Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, né, que foram os precursores do positivismo na França. Isso são algumas curiosidades. Nós temos uma corrente filosófica que vai também contra os ideais do positivismo, né, que é o antipositivismo. Então, em resumo, o que acontece? Essa corrente filosófica que foi desenvolvida por Augusto Comte, ela defende que apenas os conhecimentos científicos eles eram verdadeiros, né? Por quê? Porque para a linha de pensamento, as crenças religiosas elas não eram válidas, né? Então, o estilo de duas linhas de pensamentos principais, sendo elas a orientação científica e a orientação psicológica, né? Então, a linha do pensamento ela teve início na França, né? Se expandindo, crescendo pelos países da Europa e depois, é claro, pelo mundo, né? Então, o positivismo ele vem ser visto no Brasil na frase escrita, né, no lema da nossa bandeira, onde se lê ordem e progresso, né? Então, essa frase ela tem justamente inspiração em um dos lemas do positivismo de Comte, né? Então, concretizando tudo isso, sucintando, o positivismo ele surgiu através de Augusto Comte no século XIX, né? Marcou, é claro, o início da sociologia. É uma teoria política, moral e filosófica, né? Ela baseia-se na ciência e na ordem social e ela disciplina rigor e ordem. Na verdade, esses três aspectos, disciplina, rigor e ordem, eles eram necessários para o crescimento moral e social, né? E podemos dizer, né, como o lema da nossa bandeira era considerado e foi baseado no lema no positivismo, então nós podemos dizer que o positivismo ele inspirou a proclamação da nossa República Brasileira, certo? Daí, saindo um pouco da teoria positivista, nós partimos para a teoria do construtivismo, a teoria construtivista, né? Que aí nós temos como pioneiro Jean Piaget, né? Então, o construtivismo ou então o construtivismo social, ele afirma que a realidade ela é socialmente construída, né? Por quê? Porque ao contrário dos positivistas, que acreditam firmemente em uma única verdade e uma realidade objetiva, o construtivismo ele é outro conceito no qual aponta, né, não existe uma única realidade. Então eles se controversem, eles se distinguem, o construtivismo e o positivismo nesse sentido, né? O positivismo ele acredita em uma única verdade, uma realidade objetiva. Já o construtivismo ele acredita numa realidade que é socialmente construída, né? Então, de acordo com os construtivistas, a realidade ela é uma criação subjetiva, né? Então, como seres humanos, nós criamos a visão de mundo, né? Então, geralmente isso é baseado em nossa percepção individual. Cada um tem sua percepção de mundo, né? Então, conceitos como gênero, cultura e raça, elas são construções sociais, né? Onde cada um tem sua percepção.
Por exemplo, vamos pensar em um exemplo aqui. Quando a gente pega aqui o conceito de gênero, para exemplificar como foi citado aqui também. O gênero, ele é diferente de sexo, não é isso? Então, não se refere à diferença biológica entre machos e fêmeas, né? É uma construção social. Então, a atribuição de tarefas específicas para as mulheres e as expectativas para o sexo feminino, como uma criatura delicada, feminina, e é independente, na verdade é dependente, porque é uma construção social, né? Então a sociedade ela tem essa visão, essa diferença biológica entre macho e fêmea. Biologicamente somos diferentes, né? Mas para o social, para a nossa realidade, a sociedade em si, essas atribuições, elas têm uma visão, uma construção, elas dependem, na verdade, essas atribuições às mulheres, elas dependem de uma construção social. Então, a expectativa de masculinidade dos machos também é uma construção social, né? Porque nesse sentido, o construtivismo, ele assinala que a realidade ela é uma realidade social que é subjetiva e construída por consenso, né? Então, isso na verdade evidencia e deixa claro que o positivismo e o construtivismo, eles são duas posturas epistemológicas muito diferentes, né? Aí nós vamos para a parte em que nós temos Jean Piaget como o pai do construtivismo, né? Porque nós sabemos que é uma teoria, né, sobre a origem do conhecimento que considera a criança ela passa por estágios para adquirir e construir o conhecimento, né? Então, tem como objetivo o estudo da alfabetização e da língua escrita, né? Isso quem afirma é Nunes. E Piaget, né? Ele é o criador da teoria construtivista e, diante dessa teoria, ele considera 4 fatores como essenciais para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, da criança, né? Quais são esses fatores? O fator biológico, como o primeiro, certo? Por quê? Porque ele está relacionado ao crescimento orgânico e à maturação do sistema nervoso do indivíduo. Como segundo fator, nós temos o fator de experiências e de exercícios, né? Tudo isso para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, esse segundo fator, ele é obtido na ação, na verdade, da criança sobre os objetos, né? Então, o que é que ela vai fazer? A ação daquela criança perante a um objeto. Terceiro fator, nós temos o de interações sociais, né, que se desenvolve por meio da linguagem e da educação. E o quarto fator, nós temos o de equilibração das ações. Esse está relacionado à adaptação ao meio, né, ou às situações, né, que seria a adaptação do indivíduo ao meio, às situações que o meio propõe ao indivíduo. No material que vocês estão acompanhando aí, o construtivismo ele foi desenvolvido pelo psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget, né, no início da década de 1920, e também foi de fundamental importância para o desenvolvimento do construtivismo, né? Então, as pesquisas realizadas pelo psicólogo o psicólogo russo Levi Vygotsky. Então, a gente também tem que considerar, né, essas contribuições de outros teóricos. Então, destacamos também o papel de uma psicóloga argentina,
né, que também era seguidora de Piaget, que todos nós conhecemos, né, aqui no Brasil também, que é Emília Ferreiro, né, e ela foi muito importante porque ela desenvolveu o construtivismo no campo que eu citei agora há pouco, da alfabetização de crianças, né, através da psicogênese e da língua escrita, né, e outras obras da autora. Daí nós partimos para os princípios do construtivismo, né, os principais. Então nós temos aí como principais princípios dessa teoria, nós temos o aluno como centro, né, e o protagonista do processo de ensino de aprendizagem, né? Então o foco agora o centro desse processo é o aluno. Nós temos o nível de amadurecimento de cada estudante é respeitado, né? Então o nível em que o aluno ele vai amadurecendo de acordo com o conhecimento, isso precisa ser respeitado, né, pela sociedade, pelo professor, porque cada aluno ele tem seu tempo, né? Assim como nós temos o nosso também de convivência, de adaptação e tudo mais. O ensino ele é visto como um processo dinâmico em que o aluno interage e não estático, né, como acontece com frequência em métodos pedagógicos tradicionalistas, conservadores, né? Então o aluno ele precisa interagir, ele precisa ser dinâmico para que ele possa efetivar o processo de aprendizagem. O aprendizado ele é construído gradualmente e cada novo conhecimento é aprendido a partir de conceitos anteriores, né? Então é um processo gradual, é um processo contínuo. O conhecimento não é visto como uma única verdade possível ou como uma versão exata da realidade, né? Então, nós temos um leque aí de informações, de conhecimentos que estão acessíveis a um indivíduo que busca o aprendizado, né? Então, esse conhecimento ele não é visto mais como uma verdade possível, né? Como algo, uma versão exata da realidade. Então, existem diversos campos que nos podem provar que essa verdade ela não é uma única versão, né, exata da realidade. Existem outros meios. E como é aplicado, né, o construtivismo na educação, né? Como a gente vem abordando esse contexto educacional, então o construtivismo ele é importante que ele seja aplicado por todos os professores nas instituições de ensino e também que haja uma formação continuada garantindo que essa maneira de trabalhar, né, a construção do conhecimento, ela seja praticada em todas as turmas, né? Então o que é que acontece? A escola que optar por essa linha de ensino, ela precisa sistematizar o aprendizado de maneira que o aluno ele realmente entre, né, em uma jornada intelectual de construção do conhecimento, né? Então quando a gente coloca essa teoria em termos práticos, né, no dia a dia da escola, para que a instituição ela adote o sistema construtivista, o estudante ele precisa ter um tutor, né, que deve ser o professor. E esse profissional ele precisa conhecer o método, bem como também conhecer e respeitar os limites do processo individual de cada aluno, né? Então, o papel do construtivismo, o papel do professor no construtivismo é diferente dos métodos tradicionais, né? Porque no construtivismo, o professor ele não é apenas um transmissor unilateral do conhecimento, né? Então, ele tem um papel de ser um facilitador, um mediador e um orientador durante a aprendizagem que é construída pelo aluno. Ou seja, o profissional, o professor, ele precisa, dentro da especificidade de cada aluno, estimular, né, para que ele seja o protagonista do seu conhecimento, que é o aprender a aprender, né? Então, o professor ele tem a função de contextualizar o aluno em diferentes circunstâncias que promovem o conhecimento e que podem ser teóricas ou práticas, né? Então,
quando está diante dessas situações, né, então o estudante ele precisa encontrar soluções e assim é que ele constrói o conhecimento, né? Então, na perspectiva construtivista, o professor ele é o responsável por incentivar o aluno a buscar novos conceitos, novas maneiras de conhecer e de compreender o mundo ao seu redor e do que é também apresentado em sala de aula, né? Então, como nós podemos perceber, empregar o construtivismo na educação é uma maneira de trazer o foco principal do ensino para a aprendizagem interativa, né? Que relaciona a interação do indivíduo com o meio. Então, os estudantes eles se sentem estimulados a aprender, né? Porque eles conseguem perceber essas conexões entre os conteúdos abordados em sala de aula e a vivência do dia a dia, né? Então, aí eu trouxe alguns teóricos, alguns autores construtivistas da educação, e como vocês podem perceber, dentre eles está aí Jean Piaget e Levi-Vygotsky. No positivismo e construtivismo, falado anteriormente, eu destaquei para vocês que existe peculiaridades, existem diferenças em cada um. Então, são teorias distintas, né? Então, são tanto o positivismo como o construtivismo, eles são duas posturas filosóficas totalmente diferentes. Então, ambas são vistas como epistemológicas, né? Que apresentam uma ideia diferente do que se constitui como conhecimento, né? Então, o positivismo tentando fazer uma analogia de cada uma. O positivismo ele pode ser entendido como uma postura filosófica, né, que enfatiza que o conhecimento ele deve ser adquirido através de fatos observáveis e mensuráveis. Então, ele é considerado como uma investigação científica rígida, né? E por outro lado, o construtivismo ele afirma que a realidade ela é socialmente construída, né? Então, isso enfatiza que estas são duas filosofias diferentes, né? E aí a gente parte para pautar todas essas diferenças entre o positivismo e o construtivismo. Nós temos no positivismo e no construtivismo, nós temos as definições, né, de cada uma. Então, o positivismo ele pode ser entendido como uma postura filosófica que enfatiza que o conhecimento ele deve ser adquirido através de fatos observáveis e mensuráveis, né? Então, algo a comprovar, ser efetivado. Já o construtivismo, em sua definição, afirma que a realidade ela é socialmente construída. Você constrói com o social. Em relação à dependência, os positivistas eles se baseiam em dados mensuráveis e observáveis já citados. Já o construtivismo se baseia em construções sociais. Em questão à objetividade e subjetividade citadas ao longo da aula, né, o positivismo ele tem a objetividade como uma característica chave dessa teoria. Já o construtivismo ele foca na subjetividade como indivíduos criando a sua percepção, né? Já nas ciências naturais e sociais, o positivismo ele é mais adequado para as ciências naturais, né? Já o construtivismo ele é mais adequado para as ciências sociais. Já partindo para a realidade, né, os positivistas, há uma única realidade para os positivistas. Já para o construtivismo, não existe uma única realidade, devido a esse contexto social que eles abordam, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu tentei detalhar ao máximo possível, de uma forma, é claro, resumida, ambas as teorias, né? E fiquem com Deus
e até a nossa próxima aula.